Olá, tudo bem? Como eu sempre falo, eu gosto de começar esse nosso papo perguntando como você está. Porque é importante para mim saber como você está. Porque eu me importo com você. Tá legal? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não estiver, tudo vai ficar show de bola. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, para mim e para você. Hoje o bate-papo que eu quero ter com a gente aqui é sobre conselhos. Conselhos e opiniões. E devo confessar aqui que muitas dessas coisas eu tirei de uma palestra do Tiago Brunet, que eu gosto muito dessa palestra dele, e eu já vim falando muito isso de outra forma, a importância de ter bons conselheiros e a importância de não ouvir todas as opiniões, porque conselhos vai nos dar quem se preocupa com a gente, certo? Que quer o nosso bem. E muitas das vezes opiniões as pessoas não estão nem preparadas para dar, e dão opinião só pelo fato de querer dar opinião. E às vezes muitas dessas opiniões, elas são hábeis em matações, matar projetos, porque muita gente dá opinião de acordo com sua ótica, com seu histórico, com sua visão. E nem toda ótica, nem todo histórico, nem toda visão é boa de quem dá opinião. Mas um bom conselho é sempre muito bom. Oh, desculpa aí. Tá? Falha nossa. É sempre muito bom pedir conselho para quem está habilitado a dar conselho. Para quem dá conselho verdadeiros, conselhos de pessoas que se preocupam com a gente, é muito bom. Por isso é muito importante saber para quem pedir conselhos. É importante pedir conselhos, tá? Eu vou ler aqui 2 versículos de precinha para a gente continuar nosso bate-papo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre ele, está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Está em Isaías 9, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria, Provérbios 11:14. Olha aí, o melhor conselheiro que a gente tem é Jesus. Esse é imbatível. Mas me diga uma coisa, aqui embaixo, nesse plano aqui, primeiro, não divida seus sonhos e projetos com todo mundo pedindo opiniões, porque muitos vão dar só por querer estar, questão de vaidade. Se eu não der uma opinião, essa pessoa vai achar que eu sou todo, que eu sou burro, então dá qualquer opinião. Não analisa, sabe, não vê os prós e os contras para poder dar uma opinião que salve, que liberte, que faça a gente caminhar com segurança. Só um exemplo, a questão do Thomas Edison, né? Que eu já falei aqui no bate-papo. A professora chamou a mãe e disse que tinha que tirar o menino da escola porque ele era um menino confuso, que ele não tinha capacidade para aprender. Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos, de todos os tempos. Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, que criou a lâmpada, que salvo engano a bateria, são mais de 20 mil ou 50 mil inventos. Um cara que a professora disse que era confuso, mas a mãe passou outra mensagem para ele. A mãe disse para ele que ia tirar ele da escola e ela mesma ia educá-lo, porque ia cuidar da educação dele, porque a escola não era preparada para lidar com o gênio, ainda profetizou, para lidar com um menino tão inteligente como ele era. Então a mãe dele, que era uma boa conselheira, estava vendo o que os professores de outros não viam. O que os professores viam como um menino confuso, a mãe via como um menino habilitado, habilidoso e inteligente. E isso fez com que ele se tornasse o gênio que se tornou. Certo? Então, a gente não deve muito se preocupar com a opinião. A gente deve se afinar com bons conselheiros. Sabe? Porque bons conselheiros são aqueles que se preocupam com a gente e que chamam a gente para dar um conselho. Como a gente se direcionar, como a gente caminhar, mas esses conselhos só quem se preocupa com a gente, como Jesus se preocupa com a gente. Tá? Eu estou aqui voltando à música, eu gosto muito dessa música da Bruna Carla, conselheiro fiel, advogado fiel. Então, gente, eu estou até aqui com uma cola que eu fiz, que é para que a gente possa se mover melhor. E um desses movimentos que eu tenho aqui para compartilhar comigo e com você, é não se mover pela opinião dos outros, é se mover pela opinião do cara, é se mover pelos conselhos de quem
tem habilidade e capacidade. E a gente é capaz de identificar. Eu sou capaz de identificar. Eu tenho um amigo que é o Nixon Pitágoras, que quando eu quero um conselho, eu converso com ele. Porque ele não dá opinião, ele dá conselhos. Certo? E eu acho que são bem poucos que eu peço assim, um conselho. Certo? A minha esposa, eu converso com minha esposa, que devo até conversar mais. E sabe uma coisa, seu esposo e sua esposa, se você tem sua esposa, como eu tenho minha esposa, ou você tem seu esposo, certo? É bom bater um papo, sempre se afinar antes de tomar qualquer decisão, sempre pedir um conselho, uma opinião. A minha esposa já me chamou a atenção por causa disso, eu vou me afinar, porque toda vez que ela me dá um conselho, certo? Ou uma opinião, ela me dá uma boa opinião, um bom conselho, porque ela está habilitada a dar conselhos e dar uma boa opinião, porque ela se preocupa comigo, porque o nosso futuro está ligado, o meu e o dela, e da nossa filha. Então, a gente está ligado em dar um bom conselho, porque eu me preocupo com ela e ela se preocupa comigo. Então, eu falo com o pai e falo com ela. E falo com meu amigo Nixon Pitágoras, tá? Então, tem conselhos que salvam. Geralmente os conselhos salvam. E geralmente não. E quase sempre as opiniões matam. Porque as opiniões são dadas de maneira avulsa, aleatória. Eu digo assim, sem um planejar, sem uma ótica legal da situação do outro, do que o outro quer fazer. A opinião é dar só por dar. O conselho não, a pessoa lhe chama, seja aqui, quero lhe dar um conselho, quero lhe dar uma palavra. Então, os conselhos são importantes. Na multidão de conselhos, cara, há muita sabedoria, há muito aprendizado. Então, que eu e você, a gente se mova pelos conselhos de bons conselheiros. Que a gente seja seletivo com as pessoas que caminhamos, que andamos, porque nós somos fruto das amizades que temos. Nós somos frutos dos nossos relacionamentos. Então, se a gente quer ter uma vida produtiva, uma vida melhor, com mudança de nível, mudança de hábitos, a gente também tem que mudar, ser seletivo com as pessoas que caminhamos. Isso é fundamental, selecionar. Muitas das vezes, a gente anda com pessoas, caminha com pessoas, se envolve com pessoas que, por mais que a gente esteja certo, a gente vai até passar por estar errado, porque tem pessoas que são hábeis em dar desculpas e encontrar culpados. Então, vamos ser seletivos nas nossas amizades, para quem a gente pede conselhos, para quem a gente pede opinião e com quem a gente deve caminhar. Isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas, tá? Deus tem sonhos, Deus tem projetos para a gente, mas depende muito da gente fazer a nossa parte. E o nosso caminhar vai fazer toda a diferença com quem a gente está caminhando, quem é que está nos treinando, certo? Quais são os livros que a gente lê, quais são os conselhos que a gente está ouvindo, de quem a gente está ouvindo esses conselhos, tá? Então, isso é muito importante. Tem conselhos que salvam, quase todos os conselhos salvam, e quase todas as opiniões matam, porque geralmente quem dá opinião não está preocupado com o nosso futuro, com o nosso projeto, com o nosso bem, está preocupado apenas em dar uma opinião, sem saber se essa opinião é boa ou não. E muitas das vezes, em um momento que a gente está vulnerável, a gente vai por uma opinião errada, quebra a cara e comete um erro irremediável. Então é bom a gente ficar atento, eu e você. Mas antes de pedir conselho para qualquer outra pessoa aqui embaixo, primeiro pede para o cara lá em cima e ele vai direcionar alguém para nos dar um conselho maravilhoso e que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Amém, Jesus? Não esqueça, tem conselhos que salvam e tem opiniões que matam. Se gostou, segue nosso Instagram, segue lá o nosso canal no YouTube, #EuCreio. Instagram e canal no YouTube, #EuCreio. Se gostou, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, tá ok? Eu nasci para te servir, tá bom? E preste atenção que eu não sou doido para falar sozinho, tá legal?